Olá, eu sou o missionário Ricardo e eu quero trazer um devocional para você com o seguinte tema: ensino, baseado em Romanos capítulo 15, versículo 4. O texto diz assim: Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa expressão de Paulo, que dantes foi escrito, ele se refere ao Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é especialista em promover paciência nos crentes, consolar e dar esperança. Por isso que Paulo diz, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, se referindo ao Antigo Testamento. Ou seja, tudo que foi escrito no Antigo Testamento serviu de ensino para a igreja. Conhecendo o Antigo Testamento, o crente da igreja aprende a ser paciente em meio às lutas, como Jó. Ele é consolado como Isaac, que foi consolado depois de ter perdido a sua mãe, depois da morte da sua mãe. Ele passa a ter esperança como Simeão, que aguardava o consolo de Israel. Sendo assim, a igreja deve se atentar para as Escrituras. Não só isso, mas ela deve se voltar para as Escrituras, para a Bíblia e para a Palavra de Deus. O ensino das Escrituras é de suma importância para a igreja, não só o Antigo Testamento, mas como o Novo Testamento. A igreja precisa estudar e conhecer as Escrituras, pois elas são a sua regra de fé e prática. Ao analisarmos o ministério do Senhor Jesus, as duas principais marcas do seu ministério eram o ensino e a pregação. Em geral, quando ele entrava numa cidade, era isso que ele fazia. Ele ensinava e pregava. É tanto que todos os dias pela manhã ele ensinava no templo. E as pessoas iam de manhã no templo para ouvir os seus ensinamentos e a sua pregação. Agora, o que Cristo ensinava? Ele ensinava coisas espirituais, coisas relacionadas ao reino de Deus, e ensinavam coisas sobre ele mesmo, através das profecias messiânicas. Nos evangelhos nós encontramos muitos ensinamentos de Cristo. O Sermão do Monte, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, foi um grande ensinamento de Cristo, um grande ensinamento do Senhor Jesus. Por que Cristo ensinava? Porque o povo estava sem instrução, estava sem conhecimento do reino de Deus e sem conhecimento do Messias. E hoje em dia, infelizmente, há muitas pessoas também que não têm conhecimento do reino de Deus e nem do Senhor Jesus. E até mesmo muitos crentes não conhecem o reino de Deus e nem conhecem o Senhor Jesus também com intimidade através das Escrituras. Então é de suma importância que conheçamos o reino de Deus e o Senhor Jesus através da palavra de Deus. E seguindo o exemplo de Cristo, Paulo incentivou o ensino das Escrituras na igreja. Paulo incentivou Timóteo a ensinar as Escrituras na igreja. As Escrituras precisam ser ensinadas na igreja para que elas sejam compreendidas e os crentes sejam abençoados, edificados, exortados, consolados e aperfeiçoados. Os discípulos do Senhor Jesus compreenderam as Escrituras porque elas foram ensinadas pelo próprio Cristo. Em Lucas 24, versículo 45, diz que o Senhor Jesus abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Se não houver compreensão, o crente não será abençoado. Temos o caso do eunuco, aquele homem que estava lendo o livro do profeta Isaías, e Filipe perguntou para ele: você entende o que você lê? Ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então Filipe foi lá e explicou as Escrituras para o eunuco. Ele compreendeu, tanto que ele reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador e foi batizado.
Sendo assim, as igrejas precisam investir em conhecimento bíblico. Paulo disse para Timóteo que as Escrituras são proveitosas para ensinar, para aperfeiçoar o crente, para prepará-lo para a obra do Senhor. O Senhor Jesus tem muito a nos ensinar. Nós só precisamos ter disposição para aprender, pois Ele continua nos ensinando através das Escrituras. E precisamos ser como Maria, estarmos ali aos pés do Senhor Jesus para aprender dele, através da sua palavra. Não como Marta, atarefada com tanta coisa, que não tem tempo para aprender do Senhor Jesus. E muitas vezes nós cometemos erros e falhas por nós não conhecermos as Escrituras. O Senhor Jesus ele diz para um grupo de religiosos: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Paulo também diz que as Escrituras nos dão sabedoria. Sendo assim, precisamos valorizar o ensino das Escrituras. O Senhor Jesus valorizou, Paulo e os demais apóstolos valorizaram. Sendo assim, nós precisamos valorizar também. Se você quer ser aperfeiçoado, edificado, consolado e equipado pelo Senhor para a obra dele, você precisa estudar as Escrituras. Precisa aprender nas Escrituras. Sendo assim, vamos valorizar o ensino das Escrituras na nossa igreja e na nossa vida em particular. Que Deus te abençoe.